Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson e a nossa aula de hoje é de português. Então eu já convido vocês a pegarem os seus livros e abrirem aí na página 191. Estamos dando continuidade à unidade temática sobre a mitologia. E hoje nós vamos trabalhar uma história que tem como título No Labirinto de Creta, na página 191. Mas antes de entrar nessa história, eu gostaria que vocês tivessem em mente que se trata de uma história mitológica de origem grega. No entanto, ela foi adaptada à nossa realidade brasileira por um escritor muito famoso chamado Monteiro Lobato. Monteiro Lobato ele foi responsável por escrever diversas histórias dentro de uma história maior que faz parte do nosso folclore brasileiro, que é o sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, acredito que vocês já conheçam algumas histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo. E aqui, essa história no Labirinto de Creta vai acontecer justamente com personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo participando da história, o que mostra uma questão interessante, que embora existam já histórias consolidadas e transmitidas de geração em geração, elas também sofrem algumas alterações por quem as contam. Então, se eu for contar essa história, eu posso acrescentar ou retirar algumas determinadas informações, porque é uma história da tradição oral, tá bom? Então, o objetivo dessa nossa aula é ler essa história no Labirinto de Creta. E aí eu convido vocês a realizarem a leitura que eu sempre oriento, né? Vocês fazem pelo menos 2 ou 3 leituras, porque a primeira leitura você vai primeiro se familiarizar com o texto, na segunda você já começa a pegar algumas informações que não estão tão explícitas. É como um filme. Quando você assistir o filme a primeira vez, você já pega muita coisa. Mas na segunda e na terceira vez você já percebe alguns detalhes que na primeira vez passaram desapercebidos. O texto é a mesma coisa. Se você fizer essa leitura com prazer, você vai acabar se divertindo. Não faça a leitura simplesmente porque é uma tarefa. Faça a leitura porque ela gera prazer. Na sequência, nós vamos ter aí o estudo do texto, que nada mais é do que a interpretação do texto, para ver se vocês realmente compreenderam a proposta. As perguntas, elas são sobre o texto. Então, todas as perguntas, elas vão encontrar respostas dentro do texto. Daí cabe a necessidade de você estar folheando. Por exemplo, a começar pela pergunta número 4, que a 1, a 2 e a 3 é mais pessoal. Mas a começar da pergunta número 4 diz assim, ó, qual era o motivo da preocupação das personagens ao entrar no labirinto? Pergunta simples. Motivo da preocupação, eu tenho que voltar no texto, não é ao entrar no labirinto, então é mais no início do texto. Aí eu volto o texto, realizo novamente a leitura, no momento em que mostra ali o temor, que pode gerar uma certa preocupação. Você vai perceber isso evidenciando-se nas palavras dos personagens. Observe que o texto ele ocorre em formato de prosa, e há uma interação entre os personagens, eles conversam entre si. Então, você vai encontrar essa resposta. Observe que a interpretação do texto, que é essa atividadezinha, ela viabiliza uma melhor compreensão acerca do texto. Então, a interpretação do texto é um pouquinho grande, tá? São aí 4 páginas, vai até a página 198, mas vocês devem fazer lendo com atenção, devagarzinho, que vai dar tudo certo, tá? E como segunda atividade, eu estarei passando o simulado de número 5. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Vocês vão, no dia de hoje, fazer a atividade do livro e quando for amanhã, você volta aqui no vídeo e faz o simulado de número 5, tá bom? Então, essas são as nossas 2 aulas da semana. Nós não teremos aulas de ciência, geografia e história, apenas de português e de matemática, tá? Então fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.